Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo. Hoje temos bastante assunto para tratar. Foi uma semana muito agitada, cheio de polêmicas e resultados ruins e bons. Bom, vamos começar com segunda-feira, né? Nós não jogamos no final de semana, jogamos contra o Ceará na segunda-feira, 8 da noite. E o dia também foi marcado por um protesto. A torcida organizada independente, né? O Baby se pronunciou, acho que foi no domingo, um dia antes do jogo, dizendo que iria ter um protesto para protestar contra o Carlos Belmonte, Júlio Casares e o colegiado que seria o Dedé, Chapecó, Rui Costa, a turminha que tá destruindo São Paulo. E foi marcado também por polêmicas dentro deste protesto, porque parece que pegaram um vídeo do Baby meio que mandando uma indireta pra torcida, que se dependesse da torcida a gente tava pi, e essas coisas, mas eu acho que tem que se levar em consideração várias coisas para esse protesto. Falar da torcida. Agora não é hora de rachar mais ainda a torcida. Segunda, nós perdemos pro Ceará em casa, jogando na frente de 12 mil pessoas. Foi o pior público desde 2019, eu acho. Desde 2019. Com a capacidade liberada. Porque da Covid o público foi menor, mas teve uma época que era muito restrito, assim. Não podia, acho que mais de 10%, sei lá quantos. Então, desde essas épocas assim, foi o menor público. Não faturou nem meio milhão. Não faturou nem meio milhão. E assim, não é hora de rixa entre a torcida, mais rixa ainda. As torcidas precisam se juntar para cobrar os diretores que botaram o São Paulo na situação que está. Nós somos um clube. Desculpa. Nós somos um clube que está falido e com um elenco extremamente curto. E aí é tudo muito estranho, porque você vai marcar um protesto, o jogo já é às 8 numa segunda-feira, que já não atrai o público por natureza. Que o povo segunda trabalha, chega tarde em casa, às vezes não consegue chegar pro horário já para ver o jogo, pega o jogo no meio do caminho, essas coisas. E aí marca um protesto para 6 horas da tarde de uma segunda-feira e ainda vai reclamar que a torcida não foi. Pô, dá um tempo, né? Por que a gente não vai... Por que não protesta num final de semana, ou num dia que eles estão usando lá no CT, sabe? Não invadir, ir na frente, respeitando tudo, mas só cobrando. Porque os caras da diretoria estão incomodados. Eles estão incomodados. Tanto é que eles expulsaram um membro do Conselho Deliberativo que tinha alguma função lá. Eu não sei, não me lembro o nome do cidadão agora. E mandaram ele embora. E ele era um dos que cobrava o Casares e mostrava as implicâncias de algumas decisões e tal, papapá. Então é algo muito... eu acho estranho. E os protestos focaram muito mais no Belmonte do que no Casares. E o Belmonte é culpado? Sim, é culpado. Ele e o Casares têm, acho que, a mesma culpa. Agora, quem botou o Belmonte lá? Não foi o Casares? Não é o Casares que supervisiona tudo? Ele não é o presidente? Nada acontece sem a assinatura do Casares. Então, o maior culpado é o Casares. Tem que focar também, e muito nele, os protestos. E eu já vou explicar mais por que tem que reforçar os protestos. Bom, eu falei desse conselheiro, que ele foi mandado embora. Expulsaram ele, acho que ele nem mais sócio é do clube. E parece que quem vai substituir ele é o Flávio Marques. Eu, particularmente, gosto muito do Flávio Marques. Eu já vi várias entrevistas, ele já foi em vários canais da internet, diferentes canais, para dar entrevista. Eu já vi ele
Mais recente acho que foi no Arnaldo e Tirone, mas ele também já foi no Bloco de São Paulo, ele também já foi no Barolo, ele já foi em vários outros veículos de comunicação, explicar o ponto de vista dele, explicar o que acontece um pouquinho dentro do clube, e é um cara que parece ser super competente, um cara focado mais na parte financeira, assim, entende bem do que fala bem, com conhecimento, se nota que é um cara bom, e eu só espero que ele não seja o próximo sabotado, porque ele é considerado como oposição ao Júlio Casares. E é um cara que eu gostaria que concorresse para a presidência de São Paulo, porque é um cara muito conhecedor, é um cara inteligente. Então eu desejo a maior sorte para ele nessa nova etapa e sorte, porque ele vai precisar. Que ele saiba onde ele está entrando. Ontem também tivemos um jogo contra o Fortaleza, São Paulo ganhou. Não vou mentir, fiquei surpreso com o resultado e pela postura do time. Agora, antes, né? Porque agora é fácil a gente falar, né? Que foi, ganhamos. Sim, foi um ótimo resultado. É um excelente, fomos bem, jogamos bem, mesmo com uma burrada do Rigoni. Se vocês quiserem ver a minha opinião sobre o Rigoni, pulem lá no Instagram, é Matial Tricolor. É um cara assim que nitidamente não tem nível, ele não pode ter a cláusula ativada para renovação de contrato, porque é um cara que tem que vazar também no final do ano. Não tem a menor condição de um jogador desse nível continuar. Mas para você ver, e por que tem que comprar o Casares agora? Vocês viram o elenco que a gente foi pro Ceará? Fala, um clube sério deixaria isso acontecer? De 5 zagueiros que a gente tem no plantel, um estava disponível, que foi o Sabino. Desses 4, 3 estão lesionados, sentiram, tem dores, não podiam ser relacionados, e um que era o Arboleda que estava suspenso. Ou seja, só o Sabino foi de zagueiro. Relacionaram o Isaac, o garoto da base, mas nem usaram. E ainda assim o Crespo manteve os 3 zagueiros, o esquema de 3 zagueiros, e desses 3 zagueiros, 2 não são zagueiros, que era o Negruti e o Luiz Gustavo. Além de nós termos opções escassas pro ataque. Então é um time que tá todo remendado. Isso por conta das lesões e tudo. Isso é inadmissível ter um clube numa situação dessa. Por Deus que a gente conseguiu deslanchar um pouquinho para cima da tabela. Porque se tivesse uma outra situação, ainda brigando lá embaixo, eu estaria muito preocupado. Mas o importante é que ganhamos, fizemos bem o dever de casa, jogamos bem mesmo com um a menos antes de 25 minutos de jogo. A gente perdeu o Rigoni, a gente já tinha abrido o placar com o Tapia, que se entregou. Tá vendo? A diferença de um Tapia para um Rigoni é que pelo menos um se entrega. E eu não acho que o Rigoni entrega absolutamente nada. Lógico, o Tapia continua sendo muito limitado, mas é um cara que se doer, ele é um Caleri 2.0. Caleri 2.0. Mas jogaram bem em geral. O Luciano desencantou, fez gol depois de, acho que o último gol dele no Brasileirão foi contra o Corinthians, em 19 de julho, estreia do Crespo no Morumbi, com o público. E foi uma vitória muito importante nesse Campeonato Brasileiro, principalmente na Série A. Cada ponto vale. Apesar da gente estar estacionado em 7º, a gente ainda teoricamente tem que brigar por uma vaga da Libertadores, que eu acho muito difícil, porque é um elenco que está do jeito que está, acabei de falar, está sem ataque e praticamente sem defesa. E domingo teremos o nosso, acho que, o jogo mais difícil do ano no Brasileirão. Enfrentaremos o Palmeiras, mas teremos a nossa casa do lado. E aí, clássico é clássico, nunca é fácil, mas também nada é impossível. Nós conseguimos ganhar, nós podemos ganhar, temos condições. Se a gente não acreditar que a gente pode ganhar, desiste, não joga no São Paulo. Fecha a casinha, porque não existe isso. E torcer pro Oscar e o Marcos Antônio. Eles foram relacionados ontem, mas eles não entraram porque não deviam ter condições de jogo. Tomara que ao menos eles consigam entrar contra o Palmeiras. Jogo difícil, mas que a gente tem que sempre ter fé, porque nós somos o clube da fé, não é? E
falar da política do Morumbi Zero. Política não, da polêmica, isso é errado. Olha, eu acho que cada torcedor tem o direito de protestar do jeito que ele bem entender. A gente não pode também apontar o dedo e falar, você não pode fazer isso, essa coisa é ridícula, assim. Cada um tem que protestar do jeito que bem entende. Agora, não é por causa disso que um vai fazer que eu vou fazer, entendeu? Você fala, você é contra o Morumbi Zero, assim, você acha que não funciona. Eu acho que até, no começo da semana eu achava que era até bom, pra eles verem assim, a renda assim, mas a gente vai estar prejudicando muito mais o São Paulo do que eles. Aí eu vejo alguns comentários que falam que são contra o Morumbi Zero e algumas coisas fazem sentido pra mim. É isso, é muito mais cômodo pros caras. Eles já estão ferrando São Paulo. Então, assim, não é a bilheteria que vai ferrar, mas assim, pra eles pouco importa. Agora, com menos gente, é menos gente protestando dentro do estádio contra eles. Eles não gostam que a gente proteste contra eles. Então, acho que a gente tem que sim dar apoio pro time, mas sem ir lá também pra cobrar os caras entre aspas, casa deles, porque é nosso, o Morumbi é nosso. O Morumbi é nosso. Então, não indo, eu acho que hoje em dia prejudica muito mais o clube do que eles. Porque eles não estão nem aí porque a gente acha. Eu até vi algum perfil falando, é até melhor não ir porque é menos gente pra... se afasta o torcedor, porque se afasta o torcedor, se afasta a cobrança. Então vamos lá, apoiar o time e protestar. Encher o saco dos caras. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, deem um pulo no Instagram se vocês quiserem. E é isso, nos vemos aqui na próxima sexta. Valeu, pessoal. Tenham um final de semana muito bom.